pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, professor Ricardo para mais uma aula. Na aula passada, vocês estudaram sobre função quadrática, que é a mesma função do segundo grau. Ela recebe esse nome pois o seu maior expoente é o 2. A sua forma geral é dada f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, quaisquer, e a, o termo que está ao lado de x ao quadrado, não pode ser zero. Um exemplo de uma função quadrática é esta mesma que estava na atividade de vocês. f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 15. Ela gera este gráfico aqui. Este gráfico ele recebe o nome de parábola. Uma parábola vai ser esta curva aqui que a função quadrática faz. Tá? Bem, hoje nós vamos dar continuidade aqui e ver uma outra coisa que tem relação com a função do segundo grau. Você sabe me dizer a diferença entre essas duas coisas aqui? A função x ao quadrado mais 8x mais 15 e essa outra expressão aqui, x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. Você sabe me dizer a diferença? Bem, a diferença entre elas é que uma é função e a outra é uma equação. Mas como é que eu sei a diferença? A função ela é sempre dada neste formato e uma equação ela é dada por uma igualdade entre duas coisas. Aqui é entre a função x ao quadrado mais 8x mais 15 e o valor zero. Tá? Então a diferença entre essas duas aqui é que esse segundo termo aqui, ó, ele é uma equação. Tá? Um exemplo, um sorvete custa R$2. Eu tenho essa situação aqui, um sorvete custa R$2. Em função, a função dada seria 2x. 2 é o preço do sorvete e x a quantidade de sorvetes comprados. Então 2 vezes x. Se eu comprar um sorvete, eu vou ter f de 1. 2 vezes 1, que é 2. Então eu pagaria R$2. Se eu comprasse 2 sorvetes, seria f de 2. 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, pagaria R$4. Comprando 3 sorvetes, f de 3. Comprando 4 sorvetes, f de 4. Daí em diante. Agora, uma equação. Nessa situação, poderia ser a seguinte. 2x igual a 12. Quantos sorvetes de R$2 eu posso comprar pagando R$12? Ou seja, eu tenho R$12 e eu quero comprar esse sorvete de R$2. Quantos sorvetes eu vou comprar? Vou resolver a conta aqui, passar o número que está junto à letra para o outro lado dividindo e eu vou ter o valor 6. Repare que na minha função o meu valor de x ele pode ser vários valores diferentes. Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4 e se eu quisesse poderia ter outros valores. Já na equação eu só tive um valor como resultado, que foi 6. Tá? Então na minha função eu tenho uma variável, uma letra que tem um valor que não é fixo, pode mudar, e numa equação eu tenho um valor fixo. Tá? Tem um valor fixo. Bom, agora a gente vai ver a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Será denominada equação do segundo grau quando uma função quadrática for igualada a algum valor.
quando uma função quadrática for igualada a algum valor, isso aqui vai virar uma equação de segundo grau. Por exemplo, aqui eu teria a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 6. Aqui eu igualei a 14. Pronto, já virou uma equação de segundo grau. Outro exemplo, eu tenho aqui uma função x ao quadrado menos 6x menos 53. Então, se eu tivesse lá f de x igual a x ao quadrado menos 6x menos 53, seria a função. Peguei esse valor e igualei a um outro, então virou uma equação, tá? Equação de segundo grau, pois eu usei uma função de segundo grau. Em uma função qualquer, ao igualar a um valor graficamente, queremos saber qual ponto cruza a função dada e a função constante igual ao valor dado. Só não entendi nada do que o senhor disse aí. Vamos ver aqui o que foi dito ali. Eu tenho uma função que ela foi igualada a um valor. A função seria f de x igual a x ao quadrado. E a outra, que agora também vou chamar de função, uma função constante, vai ser o número 4. Isso foi unido duas funções diferentes em uma só, tornando uma equação. Era a função aqui, x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, e o valor 4, que agora vai ser uma função constante. Nós podemos ver no gráfico como é cada uma dessas funções. A função x ao quadrado vai ser esta função aqui. Já a função y igual a 4, todo e qualquer valor de x, o valor de y é 4. Eu posso juntar essas duas em uma só, que é a minha função que foi dada, que é a minha função x ao quadrado igual a 4. Quando eu faço essa equação, x ao quadrado igual a 4, eu estou querendo saber que valores se tocam quando a função x ao quadrado e a função y igual a 4 se cruzam. Aqui a função x ao quadrado, esta parábola, e a função y igual a 4, essa reta. As duas se cruzam onde? Nesse ponto aqui, onde eu tenho o valor de x sendo menos 2 e o outro valor sendo 2. Então, x ao quadrado igual a 4 vai ser o que? X igual a 2 positivo e x igual a 2 negativo. Então eu resolvi esta equação aqui apenas olhando para o gráfico dessas duas funções aqui, x ao quadrado e 4, função constante 4. Nós iremos trabalhar com algumas fórmulas de resolução. Mas antes, vamos ver o que são zero ou raízes de uma função. Para nós, será mais útil saber os zero ou raízes de funções. E o que é isso? Zero ou raiz de funções é quando a minha função toca o eixo x. Quando ela toca aqui, ó, y igual a zero. Então aqui, ó, tocou o eixo x onde? No zero. Uma outra função, x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Então isso aqui vai ser o zero da minha função, ó. Um valor entre menos 3 e menos 4, tocou o eixo x, e um valor entre 1 e 2, tocou o eixo x. Tá? Então nós vamos querer saber desses dois valores a partir de agora. E como é que eu faço para calcular esses valores? Eu tenho aqui a minha função quadrática na sua forma geral, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E nós iremos trabalhar com funções incompletas para fazer este cálculo. O que são funções incompletas? Funções que faltam algum dos termos. Ou falta o termo bx ou falta o termo c. Nesse exemplo aqui,
O que falta é o termo C. Não tem mais C aqui. Mas como assim, professor? Não tem mais C? Vamos ver uma função. f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x. Eu tenho um número ao lado de x ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, o meu A. Tenho um número ao lado de x, então eu tenho o B. E eu tenho um número sozinho? Não, não tenho. Então eu não tenho este carinha aqui, ó, esse termo C. Então aqui está faltando o C, tá? Vamos ver mais um. Menos x ao quadrado mais x. Tem algum número do lado de x ao quadrado? Não, não tem? Tem certeza? Quando não tem nenhum número, o número vai ser o 1. Então aqui vai ser o menos 1. E do lado de x tem algum número? Também não. Quando não tem, o número é 1. Então ao lado de x ao quadrado tem menos 1. Ao lado de x tem o 1. E tem algum número sozinho? Não, não tem. Então aqui, ó, não tem o termo C. Então essa é uma função incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx. Tá? Aqui um outro exemplo. Mas também podemos ter uma em que falta o termo bx. Ou seja, não tem nenhum número ao lado de x. Vamos ver aqui um exemplo. Tenho aqui a função menos x ao quadrado mais 25. Aqui ao lado de x ao quadrado, ó, tem algum número? Vai ter o menos 1. Bx, tem bx aqui? Tem algum número com x do lado? Não, não tem. Então eu não tenho esse elemento, bx. E o C, um número sozinho eu tenho? Tenho aqui o 25. Vamos para outro exemplo. X ao quadrado menos 9. Eu tenho aqui x ao quadrado, e do lado dele, como não tem ninguém, é 1. E tenho um número sozinho, menos 9. Então eu tenho C. Eu tenho x acompanhado de algum número? Por exemplo, 2x? Não, não tenho. Então eu não tenho bx. Aqui outro exemplo, tá? Vamos ver como é que eu faço para resolver essas equações incompletas e saber quando a função vai tocar o eixo x. Para fazer da equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Peguei a minha função lá, ó, ax ao quadrado mais bx e igualei a zero. Então agora eu tenho uma equação, eu igualei a alguma coisa. Vamos ver como é que eu vou fazer para resolver essa equação. E isso aqui, se você não pegou nada da aula, isso aqui é o que importa, tá? Então, atenção agora. Como eu faço para resolver esta equação? Primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar o formato dela. Se é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx, eu tenho uma forma de resolver. Eu tenho que lembrar que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E que 8x é a mesma coisa que 8 vezes x. Porque isso vai ser útil para a gente. Aqui é 2x ao quadrado, então é 2x vezes x. Aqui é menos 8x, então é menos 8 vezes x igual a zero. Por que isso é importante? Que nós iremos fazer uma coisa. Iremos colocar o termo em evidência. Por hora, colocar apenas o x já nos basta. Eu poderia colocar mais termos em evidência, mas não vamos adentrar nisso por enquanto. Colocar o x que aparece em ambos os produtos aqui, 2x vezes x, x está aqui, menos 8x, o x está aqui. Então eu vou colocar, ó, o x em evidência. Se eu coloquei o x em evidência, eu tiro ele daqui, sobra o quê? Sobra 2x. Eu tiro o x daqui, sobra o quê? Menos 8. Então x vezes 2x menos 8 igual a zero. Isso aqui agora virou uma multiplicação. Eu pergunto para vocês, que números eu multiplico para que o meu resultado seja zero? Você concorda comigo que um dos termos tem que ser zero?
Por exemplo, 2 vezes que número dá 0? Apenas 0. Que número vezes 5 o resultado é 0? Tem que ser 0. Então, se essa multiplicação aqui vai dar 0, então ou esse termo é 0 ou esse termo é 0. Então eu já posso dizer direto que x vai ser igual a 0 para que esse resultado seja 0. Tá? E descartando essa possibilidade, x igual a 0 já tenho uma resposta, eu posso achar outra, como? Dizendo que essa parte aqui de dentro, ó, vai ser igual a 0. X vezes 0 vai dar 0. Se o x aqui for 0, 0 vezes alguém vai dar 0. Então, vamos ver que valor eu vou encontrar para x aqui, ó, para ser 0. Vou pegar essa parte dentro dos parênteses, 2x menos 8 igual a 0. E resolver essa equação no primeiro grau, que é bem simples para vocês. Pego o 8, passa para o outro lado, muda o sinal, era 8 negativo, fica 8 positivo, vai ficar 2x igual a 8. Para eu saber o valor de x, passo o valor que está multiplicando x, que é 2x, então passo 2 dividindo para o outro lado. Então x igual a 8 dividido para 2, x igual a 4. Quer saber se isso aqui está certo? Substitui lá na sua equação. X igual a 0. 2 vezes 0 ao quadrado dá 0. Menos 8 vezes 0. 8 vezes 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0? Tá ok. Substitui o 4. 2 vezes 4 ao quadrado. Deixa eu ver quanto é que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 16 dá 32. É, 32, professor. Menos 8 vezes 4. 8 vezes 4 eu acho que é 32. 32 menos 32 dá 0. Então a minha equação aqui está correta. Eu consegui achar os valores de x para que essa equação aqui, ó, se iguale a 0. Em breve nós iremos ver bem melhor isso aqui, tá? Tenho outra equação aqui. X ao quadrado mais x igual a 0. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que lembrar um detalhe, que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, para colocar esse valor em evidência. E x é que número vezes x? Não tem ninguém aqui do lado? É 1. Então é 1 vezes x. Agora eu vou fazer o quê? Colocar o x em evidência. Se ele está multiplicando em ambos os lados, o que eu vou fazer? Vou cortar ele daqui, ó, colocar ele em evidência. Coloquei o x em evidência. Sobrou o quê? Sobrou x mais 1. E como na anterior, se eu tenho uma multiplicação e o resultado é 0, ou esse termo é 0, x igual a 0, ou este outro termo aqui, ó, é 0. Então, x mais 1 igual a 0. Então, já tenho o meu primeiro valor, x igual a 0. Já tenho o meu primeiro resultado aqui, x igual a 0. E o outro, como é que eu vou fazer? Vou resolver esta equação aqui, coisa que vocês sabem fazer. Isola a letra, o x, e joga o número para o outro lado. Era um positivo, foi um negativo. Então x vai ser 0 menos 1. E 0 menos 1 dá menos 1. Quer saber se a sua conta está certa? Substitui esse valor que você encontrou na equação. X ao quadrado mais x. X ao quadrado, vou substituir por 0. 0 ao quadrado dá 0. Mais 0 dá 0. Então, esse aqui, ó, esse valor que eu encontrei, eu sei que está certo. E esse aqui, que eu encontrei, o menos 1, será que ele está certo? Vamos testar. X ao quadrado menos 1 ao quadrado elevado ao quadrado.
Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 1 positivo. Mais x é quanto? X é menos 1, né? Então, mais menos 1, então é 1 menos 1, que dá 0. Então, o que eu fiz aqui, ó, esse resultado também está correto. Tá? Se você quiser saber se o seu resultado está correto, substitua na equação do início o seu resultado. Tá? Então, toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, você vai usar este procedimento de colocar, ó, o x em evidência e resolver a outra equação. Aqui sempre um dos valores de x, ó, já vai ser igual a 0. Sempre. Vamos ver o outro caso de equação incompleta também. Quando eu tenho equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Então tenho alguém do lado de x ao quadrado e um número sozinho. Isso igual a 0. Tá? Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. A forma de resolução aqui vai ser diferente. Como é que vai ser feita? Tenho aqui a minha equação x ao quadrado menos 25 igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou isolar x ao quadrado. Como? Jogando o valor para o outro lado. Então, menos 25 vai passar para o outro lado da igualdade. E era negativo, vai ficar positivo. Quando eu tenho essa equação aqui, x ao quadrado igual a 25, eu tenho que passar a raiz para eliminar essa potência. Só que quando eu estou trabalhando com a equação, segundo grau, eu sempre tenho dois resultados. Vai ter um positivo e um negativo. Então, quando eu passo a raiz, eu coloco esse mais ou menos aqui na frente. Para dizer que um resultado vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, mais ou menos raiz de 25. X ao quadrado igual a 25, então x é mais ou menos raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, isso quer dizer que eu achei o valor de x. Dois valores. O 5 positivo e um 5 negativo. Essa eu acho que você prefere, achou mais simples. Não sei. Vamos para mais um exemplo. 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. O que eu tenho que fazer? O mesmo. Isola o x ao quadrado. Mas aqui é 3x ao quadrado. Vai do mesmo jeito. Primeiro, joga o número sozinho, ou seja, o c, para o outro lado da igualdade. Era 27 negativo, vai ficar 27 positivo. Como eu teria que isolar o x ao quadrado, vou pegar o 3 aqui, ó, que está multiplicando x ao quadrado, e passar para o outro lado, dividindo. Passar dividindo. Então vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. E agora ficou bem parecido aqui com a anterior. X ao quadrado igual a 25, x ao quadrado igual a 9. Como é que eu vou fazer para resolver então? Passar a raiz quadrada no 9. Então, ó, já coloca o mais ou menos aqui. Isso aqui não pode esquecer, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Isso significa que eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Ou seja, um valor de x é 3 positivo e o outro é 3 negativo. Quer saber se sua conta está certa? Faz o mesmo que na anterior. Substitui esse valor que você encontrou aqui, ó, lá na sua equação. X ao quadrado menos 25 igual a 0. Vou substituir 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 25 dá 0. Vou substituir menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 25 é 0. A mesma coisa aqui, tá? 3 ao quadrado 9. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27, 0. Então, dá para você perceber que o que eu tenho que fazer aqui é jogar o número para o outro lado da equação
Se ambos estiverem negativos, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Ambos estavam negativos aqui. O que eu fiz então? Para tirar esse menos, eu vou multiplicar por menos 1. Multipliquei por menos 1. Ficou x ao quadrado igual a 4. Ficou igual às anteriores. X ao quadrado igual a 4. X ao quadrado igual a 9. X ao quadrado igual a 25. Então, ó, o que eu faço? Faço a raiz. X igual a mais ou menos raiz de 4. Olha o mais ou menos aqui, ó. Se esquecer dela, esquecer do mais ou menos aqui, de colocar essa coisinha aqui, você erra a questão, tá? Então, mais ou menos aqui. Então, quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Isso significa que eu encontrei dois valores. 2 positivo e 2 negativo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.